Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do nosso canal A Mesa. E hoje estamos com uma presença ilustre, meu marido querido, maravilhoso, a primeira vez aparecendo. Pode se apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Júlio, né, Guiar, eu tô participando pela primeira vez, é uma honra estar aqui com esse projeto, né, da Zena, da Fernanda, aí, com o objetivo de levar a palavra de Deus e contar a história da Zena, né, que eu tive a oportunidade de conhecer aí por 1 ano e meio e já aprendi muita coisa com a Zena e vejo muitas coisas que fazem diferença na vida dela e ela fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, hein? É isso aí, com a Zena, claro, né? Dando continuidade à nossa série de episódios que estão incríveis, que estão extraordinários. Vocês que estão assistindo desde o primeiro, vocês sabem do que eu estou falando. E Zena aqui com a gente. Isso aí, gente. E agora é o Júlio me apertando. Bom, pai. Então, a Fernanda já deve ter perguntado várias coisas, né? A Fernanda morou 1 ano com a Zena, inclusive, né? Então, acho que aprendeu muita coisa. Mas cada vez que eu tô ali, né? Indo lá no sítio, passando, né? Um final de semana, estando ali com vocês, a gente aprende cada dia uma coisa nova, ou várias coisas novas, né? E nas vigílias também, ver a intimidade que a Zena tem com Deus, assim, isso deixa a gente sempre com uma dúvida, né? Perguntando assim, como é que chegou nesse nível, né, Zena? Como é que você conseguiu dessa intimidade com Deus? Assim, como que você vê um relacionamento pessoal com Deus? A gente vê que não é uma coisa distante, realmente, né? De vez em quando a gente olha para você e está falando, pai, como você é lindo, pai, eu te amo. Então, parece que está falando assim, nossa, a gente está falando com o pai dela aqui do lado, né? Mas realmente de ter essa percepção, assim, do quanto Deus é presente, Deus é um Deus vivo na sua vida. Legal. E como é que você vê isso, Zé? Como é que você explica pra gente isso, assim? Como que a gente pode chegar nesse nível, assim, Joia. Não existe nada, Júlio, fora da palavra, né? Mas essa experiência de que ele vive, que a gente vive nele, foi quando eu tive a experiência da morte, voltar. Quando eu voltei, eu entendi que nós estamos dentro dele. Entende? É algo louco. Mas ele é real. É tão real que eu sei da minha experiência que eu respiro nele e me movo nele. É muito forte. Tem de nada que a gente vê que busca ter uma vida e acaba perdendo a vida, né? E pessoas que perdem a vida, né? Ou tem, às vezes, um diagnóstico, né? A gente vê na medicina um diagnóstico difícil, né? Um câncer. Isso. E, às vezes, terminal, que não tem chance de sobreviver. E a gente vê essas pessoas vivendo. Essas pessoas buscando a Deus e tendo uma nova oportunidade de viver de novo, né? Acho que é isso que eu vejo na Zena, assim. Né? A Zena contou que quando ela realmente, né? Você perdeu a vida, aí você começou a dar valor para a vida, né? Você começou a ver o que é importante na vida, né? O que é importante na vida. E assim, é muito claro isso para mim, assim, né? De como Deus é um Deus presente, como você teve contato com Ele, como Ele te deu uma nova chance, mas você soube aproveitar isso. A gente vê muitos pacientes que, né? A gente faz uma cirurgia, o paciente podia ter morrido, o paciente tem uma nova chance de sobreviver, de ter uma nova vida e daqui passam uns 6 meses, 1 ano, a vida dele é o que era antes, assim, não mudou nada. Não mudou nada. Mas, para mim, ele passou a ser tudo na minha vida. E ele é tudo, né? Ele é tudo. E é por isso que você diz que a vida com Deus é leve, assim, que a gente vê, né? Você falou isso na última vigília, né? Que viver com Deus é uma vida leve. E a gente não entende por que os nossos pacientes, né? Pacientes da psiquiatria, que a gente acompanha aqui com depressão, com ansiedade, o tempo inteiro a vida deles é sobrecarregada, o tempo inteiro é preocupação. A gente tenta medicação, a gente tenta mostrar no norte, né, para a vida deles que as coisas podem mudar, mas não mudam. Assim, vários, né? Volta de novo aquele ciclo vicioso, né? De depressão, ansiedade, transtorno de humor, transtorno de pânico. E as coisas não mudam. E eu vejo na vida da Zena, né, Fernando, que
A gente tá lá na vigília, a Zena tá feliz, ela tá contente, a gente tá de manhã, ela tá contente, a gente tá no almoço, ela tá feliz, agradecendo pelo alimento, agradecendo pelas pessoas que estão com ela. E eu não vejo a Zena assim, triste, a Zena ansiosa com alguma coisa. Nossa, o que eu vou fazer semana que vem? Como é que eu... Não existe isso. A Zena foi fazer o visto, nós preocupados, com a gente, nossa, vai dar tudo certo. E era só uma renovação minha, assim, nossa, se tem algum problema, né? A Zena, não, vou fazer o visto, já tá tudo tranquilo, vou chegar lá, vou falar quem eu sou. Então, assim, como é que você pode passar para as pessoas isso, Zena, assim, do que realmente é uma vida leve, assim, né? O que é uma vida que está na palavra de Deus, assim, que a gente não precisa andar ansioso com o dia de amanhã. Isso. Mas como que você consegue fazer isso, assim, Zena? Como que você vive isso dessa forma? Quando você entende, né, e é tão fácil entender isso, né? Se você olhar para a natureza, né? A palavra diz que o céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia a realidade dele. Cada dia que nasce, Deus está dizendo para nós o quanto Ele é real. Então, tudo começa, Júlio, você realmente querendo Ele, entende? Querendo Ele mais do que tudo. Eu preciso desejar Ele mais do que tudo. No Novo Testamento, Jesus diz, se eu estiver em vocês, se as minhas palavras estiverem em vocês, aí vocês têm tudo. Então, o problema da humanidade hoje é que elas querem viver sem Deus e não dá para viver sem Deus. Sem Deus você vegeta e com Ele você tem vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, não é pouca vida. Ele veio dar uma vida abundante para nós. É muita vida. É muita vida, né? Muita vida. Eu vim para vocês realmente viverem. E quando você para na palavra, hoje eu abro a Bíblia, né, lendo a nossa 360, e a Torá, aquilo que não fica claro, principalmente nos 5 primeiros livros da lei, aí você abre a Torá e a explicação dela deixa bem claro para nós. E aí você descobre na palavra que não existe vida fora dele. Para a nação de Israel, quando eles se afastaram de Deus, Deus não contou como anos, porque para Deus eles não viveram. A descendência de Caim tem um relato na Bíblia toda, é uma folha. Por quê? Porque você olha na Torá, diz que eles não quiseram viver para Deus. Então, eles não viveram. E não tem. Vegetaram. Se você não vive em Deus, você vegeta, você passa pela terra, vegetando e não vivendo. Só sobrevivendo, né? Sobrevivendo. E aí, isso. E se você sobrevive, ai, que cansada, ai, que dor, ai, que raiva, entendeu? E se você vive, eu acabei de contar no outro podcast a história de como meu pai saiu da terra. Então, como alguém que viveu isso pode ter a vida que eu tenho? Com ele. Com tantos traumas, né, passados, assim. Porque com ele a coisa é leve. Com ele é aquilo que a palavra diz, né? Você salta muralhas. Meu Deus, a muralha! Quando você vê, você já está do outro lado. Então, mas você conseguiu entender isso, né? O significado da vida em abundância, né? Mas como que eu posso entender isso? Como que alguma pessoa que está aprendendo conhecendo a Deus agora, há pouco tempo,
ou pessoa que já conhece a Deus, né, como eu, desde há 40 anos, né, desde de pequeno, eu já ouvi a palavra de Deus, já aprendi, mas assim, como que, assim, né, a gente fala de botar na mente, né, como botar a informação ali, né, botar o CD, o disquete, né, a memória, hoje o pendrive no cérebro e falar, não, agora você tem que entender que se tem uma chance de ter uma vida em abundância com Deus. Qual que é, né, o pessoal fala às vezes mudar a chave, né, mudar o cérebro, mas isso é, né, pra gente é uma coisa, às vezes não é palpável, assim, mas eu vejo isso na sua vida, dizendo que é uma coisa muito, muito real, assim, muito viva mesmo, né, o significado da abundância em Deus na vida da Zena, né. Eu sempre pergunto, Fernando, como é que é a vida da Zena, né, o ano que você viveu lá? Não, ela acorda louvando, ela acorda, já está orando, né, a senhora me fala, 5 da manhã já está orando, falando com Deus, lendo a Bíblia o tempo inteiro, né? A gente chega lá, a Zena saindo do banheiro com a Bíblia na mão, né? Então não perde um minuto, assim. E assim, ó, se eu pudesse, eu tenho casa, família, eu lavo roupa, mas se nós gravamos a leitura de hoje, eu saio com o celular num lugarzinho para estar escutando a palavra sem parar. Às vezes é a minha voz, mas eu estou comendo novamente, entendendo. Então não existe vida fora da palavra, tá? Fora... Jesus é o verbo e o verbo é a ação. E ele é a palavra. Quer dizer, o verbo, ele é a palavra, né? Quanto mais nós temos dele, nós vamos ouvir ele. Assim como eu quero ouvir aqui, daqui a pouco eu estou ouvindo aqui dentro, como a história que eu contei ali do meu pai, quando ele me diz, vai para a boca da barra, né? Eu quero falar contigo. Gente, eu ouvi ele nos chamando. E ontem, Júlia, eu fiz um negócio, eu e o perigoso que está lá, o João. O João me contou um sonho macabro. E aí eu disse para o João, pergunta aí no Google, mas na... Inteligência artificial. Isso, pergunta, mas pede a visão deste teu sonho dentro de uma visão judaica, que é o teu sonho. Gente, que negócio forte, lindo, né? Porque ele brincou, se eu contar o meu sonho, a polícia vem me pegar. E aí, quando ele teve coragem, primeiro, né, eu contei o meu do jardim. Uhum. Menina, depois eu vou dar para te ler, para te ver que negócio lindo. E aí, quando ele viu, ele disse, mas o meu sonho, a polícia vem me pegar. Mas quando ele conta e vê o resultado, exatamente o que ele está vivendo, você está fugindo do mal, das coisas erradas, você está à procura de Deus, de Hashem. Mas assim, detalhes, sabe? O sonho. E ele tinha me contado e eu tinha dito, não é ruim, isso não é ruim. É você fugindo de ação espiritual e querendo cortar, querendo Deus. Sim. E aí vem a inteligência, mas dentro da visão judaica, né? Buscando lá, respondeu dessa forma. Então, Júlio é querer ele mais do que tudo. Ele disse, quando vocês me quiserem mais do que tudo, vocês vão me ter. Buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Que é o coração, é o nosso espírito, é o centro da nossa vida. Quando você me quiser, de verdade, você vai me ter. É como se nós respiramos nele, vivemos nele, mas ele se esconde de nós. Quando nós o queremos, aí ele está ali para você adorar. E aí é tão maluco
que se você olha para uma árvore e está ventando, ele está te dizendo, olha como elas me louvam. Elas respiram em mim, elas vivem em mim. Você olha para os gansos se posicionam, Júlio, e adoram a Deus. Você vê a natureza, você olha para o céu manifesta Ele. Você olha para algo que ninguém botou a mão e diz, foi a mão do meu Pai que fez isso. Então, tudo é motivo de adorar a Ele. Você olha para uma planta, para uma... Como isso é tão perfeito, meu amado. A gente vê isso na medicina, Cisne, né? O quanto é a perfeição do cérebro humano, né? A perfeição do neurônio. Ninguém conseguiu, né? Tem inteligência artificial hoje em dia, mas nada se compara ao neurônio. Nada vai se reproduzir como, né, substituir o neurônio, né? Fazer a matéria-prima, né, muito perfeita, assim, muito elaborada. Não tem como... Mesmo a inteligência artificial, mas ela segue uma linguagem de programação. Ela aprende, mas ainda assim tem uma linguagem de programação por trás disso. Mas com Deus é diferente, assim, né? A gente vê quanto a criação, né? Quanto a perfeição do que Ele criou. Perfeição. E que você falou ali, né? Né, da gente sentir a falta de Deus, assim, né? Porque a gente só sente falta do ar, do oxigênio, quando a gente está numa insuficiência respiratória. Quando a gente para de respirar, no afogamento, né? São situações terríveis, ou no avião, onde você a cabine despressuriza, imediatamente some o oxigênio. Você tem, né, 15 segundos ali, 30 segundos para colocar a máscara de oxigênio, senão você vai desmaiar. E acho que a presença de Deus é isso também. A gente tem, né, o Deus o tempo inteiro, mas parece que às vezes a gente não... A gente esquece, né? A gente não está vivendo ali, mas não está respirando. Mas a partir do momento que eu perco o oxigênio, eu sei que aquilo me faz falta. E acho que a gente tinha que sentir a mesma coisa com Deus, né? A partir do momento sem precisar de nenhum momento específico de perder a vida ou de ficar sem o oxigênio para poder ficar Deus. Foi ontem. Acho que foi ontem, ou antes de ontem, meio-dia, eu estava com a Alaide e o João. Aí o João saiu, foi tentando pegar um peixe na lagoa, e a Laide põe um doce na mesa e nós conversando, você comendo e eu me afoguei. O negócio foi para o lugar errado. E é um negócio aí, tossir, você tosse e vai ficando sem ar. Aí eu olhei e eu vi ela me olhando assim, apavorada, só nós duas. E aí eu estava agoniado, disse, Pai... E aí eu escutei bem claro. Pegue água e encha a boca de água. Mas ouvindo como se fosse a Laide, ou você dizendo, Zenade, eu fui no bebedouro, ruim, enchi a boca de água e ele disse, você não respira pela boca, é pelo nariz. Respire normal. E não tire a água da boca, mas alguém me ensinando, nega. Mas algo tão doce e tão bom, que aí a lágrima não vinha, porque eu estava... Foi, papai, tu se preocupa com a mínima coisa. Aí, assim, eu fui para engolir a água, porque tu fica... Não é para engolir. É para respirar. Você respira pelo nariz, não é pela boca. Tá? Agora, mais claro, pronto, pode engolir, está tudo bem. Aí eu, papai, agora tem mais algo para aquilo. Meu Deus, uma coisa tão... E aí eu aprendi o quê? Você que está nos ouvindo, quando você, né, os antigos chamavam se engasgar. Entrou no lugarzinho errado, o médico sabe onde entrou. Esquece, não tente tossir para tirar. Simplesmente o pai me dizendo, enche a boca de água, porque aí tu não vai se preocupar, aquilo não vai arranhar. Encheu a boca de água, não arranha, não incomoda, tu não machuca a garganta, querendo...
Não vai. E ele bem, mas assim, como se estivesse aqui em mim, dizendo, ei, Se acalma. se acalma. Foi um negócio, meu Deus, que coisa mais boa, mais De linda. cuidado. Gente, pra quem tá entendendo o que ela tá falando de intimidade com Deus, a ponto de ouvir a voz dele E falando. que ele não está lá, ele está aqui. Ele está aqui. É um Deus E real. quem, né? e quem está aqui é o nosso Pai, né? Porque o Senhor está ao lado do Pai, dizendo, ó, Zenate não soube fazer a oração correta, a oração é essa. Mas o Pai, onde ele está, dona Zenate? O Pai é tudo e enche tudo. E se ele é tudo, aonde ele criou tudo, Júlio? Dentro dele. Faz, Então, Brena, conta quem- como é que é. Ela faz um... É porque é como mãe, né? Ela faz uma cena pra explicar Como isso pros aqui, né? filhos pequenininhos. Deus é tudo. Imagine você de camisinha fechada, ele abriu ele mesmo e criou tudo dentro dele. Porque ele é tudo. Se ele é tudo, logo não tem lugar para mais nada. E não tem nenhum lugar que ele não possa Imagina estar, né? ele dizendo isso para, entende? Eu entendendo isso no espírito, filha. Se eu sou tudo, tinha lugar para mais? Não, não tem lugar para mais nada. Mas eu, né? Eu quis criar tudo para vocês. O que eu fiz? Eu criei dentro de mim. Entende? E aí você vai olhar o Gênesis, você vai ver que ele não criou a luz, ele deu forma para a luz. Ele deu forma para a luz dentro dele, porque a luz é ele mesmo. Então é muito... De repente você olha a palavra e diz, meu, que o Senhor me mostrou, eu não posso nem falar, porque as pessoas vão dizer, uau, que loucura é essa? E a gente vê na física, né? Você pode pegar a luz e dividir, né? Com espectro, né? Dividir as luzes em camadas, 10 cores em espectros diferentes. Então, e depois se forma uma só, né? Você pode fazer com que volte a ser uma luz única, né? Uma luz. Então, Dá pra dar por na luz. as coisas, né? E a gente vê algumas coisas na medicina, né? Por exemplo, na medicina tem pessoas que fazem umas dietas, né? Malucas aí que a gente vê e pode fazer lesão neurológica pelo excesso da dieta. Por uma falta de vitamina, né? Específica. E aí eu vejo, né, o quanto a falta da palavra de Deus também pode fazer isso na nossa vida, né? Meu Deus. E aí o outro, né, o contraponto que a gente vê é a Zena, né? O tempo inteiro se alimentando, o tempo inteiro comendo a palavra de Deus, lendo, aprendendo, né? Todo o conhecimento que a Zena tem não é do nada, né? Acho que assim, a gente vê isso, o quanto a Zena estuda os livros, o quanto vai a fundo na Torá, na explicação judaica, né? Realmente entendendo as coisas. E o que ela passa, né, pra gente não é do nada, né? Não. Teve uma dedicação para isso, né, Zena? É um querer conhecer, né? E aí você ouve algo, às vezes até do altar, e que em você é muito pequeno aquilo. Você volta como não era, tem algo além disso. E daqui a pouco o Pai diz para você, abre tal negócio. Gente, é algo fora do comum. É isso que a gente viu, né, no 11 de setembro, né, que a gente foi visitar o museu, né, Fernando? Essa live aqui. Não, eu quero que você fale, porque foi você Ai, que falou. foi você ok. que viu. Mas a Fernanda que depois deu todo o embasamento, né? Mas a gente viu, né, que na palavra ali que estava escrito sobre, no museu lá, a Bíblia aberta, né, numa das Bíblias achadas no meio dos escombros, e estava aberto ali sobre Mateus, né, sobre não... A gente perdoar o inimigo, né? E deixar... O Sermão do Monte E deixar foi que é aberta Deus, né? no Sermão. Para dar a outra face, não era para ter nenhuma retaliação. Nós sabemos que Deus é o Deus dos exércitos. Se a gente for ler a palavra, tem várias e várias passagens e batalhas que Deus estava à frente desse povo. Então, aquela palavra não foi para todas as guerras, dizendo, não quero que ninguém lute nenhuma guerra, que ninguém faça nada disso. Não. Era uma instrução específica para aquele povo. momento e aquela hora. Exatamente. O Senhor estava dizendo ali, não retalhe. Entregue para mim.
quando nós entregamos para ele, ele age. Entende? Era isso que ele estava pedindo. Essa eu não quero que vocês vão guerrear contra eles. Se vocês não guerrear, eu vou me vingar do que eles fizeram. Essa luta é minha, né? Minha. Onde nós botamos a mão, ele não põe. Entende? Quando tu quer que ele age, tu não pode pôr a mão, né? E isso ele nos ensina de uma maneira muito linda. Mas eu vejo muito isso, né? As pessoas tentando dar um jeito. Não, Deus, pode deixar comigo, essa parte eu resolvo. Não preciso se preocupar, porque eu sei. Mas a palavra fala totalmente o contrário, né? Dá outro caminho. Mas eu tento tomar a decisão do meu jeito, né? Por exemplo, entrega suas preocupações para Deus. Não, eu vou ficar preocupado porque eu vou resolver e é melhor fazer do meu jeito. E a gente vê as pessoas quebrando a cara, né? Quantos empresários milionários, mas se suicidando porque tem o dinheiro, correram atrás da riqueza, mas não tem mais nada que isso. São tão pobres que só tem o dinheiro, não tem mais nada. Só tem a riqueza. Esse final de ano, Júlio, você viu aquele dia que você, na vigília, aquele menino médico da família Coral, né? No outro dia, ele me manda um áudio dizendo assim: eu tive no melhor lugar do mundo. Então eu digo, pai, como eu posso fazer para ajudar vocês? Querendo assim, que negócio é esse? Quero fazer parte disso. Aquela menina médica também, a Raíssa, né? Sim. Essa semana ela me diz, que dia eu posso descer, porque eu quero fazer a minha profissão de fé. Quero começar com o Senhor. E outra, eu quero que a senhora me batize, eu quero começar uma nova história. Então, algo... As pessoas que vão lá e conseguem dormir em paz no sítio, né? Eles não precisam usar medicação, né? Às vezes estão tomando remédio para dormir, e de repente chega lá no sítio, né, da Zena, ali do Zizi, e sentem uma coisa dorme, diferente, né? gente, numa caminha simples. Colchão no chão, né? Colchão no chão, e eu dormi sem medicamento nenhum. Eu quero ficar aqui, né? Então, como eu ouvi aquele juiz falando, eu nunca dormi tão bem, no meio de um monte de gente roncando. Então, mas o que é isso? É ele. E ontem eu entendi por que ele quer um jardim, um lugar para a cura de pessoas, né? Isso eu vejo... Pessoas aprender a se conectar com Deus. Eu vejo isso lá no sítio como uma UTI. Eu já falei isso para a Fernanda, já falei, né? A gente tem na UTI, né, no hospital, o paciente chega numa situação onde a UTI vai fazer a diferença entre a vida e a morte, né? Ou a gente vai dar continuidade para aquele tratamento, né, começar e continuar, para que ele possa sobreviver, ou o paciente não sai da UTI, né? Infelizmente morre, né? Pacientes tentaram 2, 3 meses na UTI, lutando, com vários, né, fica praticamente um médico só em cima dele, uma equipe de enfermagem só para ele. Toda a dedicação, né, todo o tratamento melhor possível para aquele paciente, e a gente não consegue reverter, às vezes, a situação. E lá na Zena é a mesma coisa, né? Assim, eles chegam destruídos, né, com o casamento destruído, com a vida destruída, e de repente eles encontram alguém que possa dar um norte para a vida deles, dar um tratamento, né, com toda a base da palavra de Deus, né, com a cirurgia, a parte clínica, é tudo na palavra, às vezes arrancando mesmo coisas que precisam ser arrancadas. Precisam ser arrancadas. Mas isso, né, a Zena, o Zizi tem assim, né, esse cuidado com o amor pela vida humana, né, ao ponto de vocês deixarem a dedicação de vocês de ter um sítio, de ter uma igreja ali dentro, né, ter um templo ali dentro, ter lugares que as pessoas possam ficar ali dormindo quando precisam, até que saiam, né, que saiam restaurados, né? A gente viu vários casos, né, de pessoas que chegavam ali, eu vi dizendo isso, né, que eu falei, esse cara vai se matar se ir para casa, né? E hoje, né, vendo, né, casando, construindo família, feliz, ver aquele sorriso assim de menos de um ano, né? Tu chegou destruído, chegou, né, como se fosse um câncer terminal, e agora tá novo, assim, restaurou. E a medicina busca, né, a restauração, né, busca essa teoria da longevidade, tratamentos para longevidade, e ali não, ali está na palavra de Deus a reconstrução da vida inteira, né? Baseado no amor que vocês têm, né? Você e o Zizi têm pelas pessoas. Então... Gente, o Júlio está contando da história de uma outra pessoa, mas ele está contando a minha também, porque eu também fui para lá desse jeito.
destruída, né, pelas minhas experiências com o mundo. E o ano que eu passei lá foi dessa reconstrução, foi realmente de estar no ambulatório, estar na emergência, na UTI, e passar por aquele lugar e ter a visão de em um ano, menos de um ano, estar sendo transformada. Meses a gente via a tua mudança todo dia. Mas aí a minha pergunta como é que é esse amor que você tem pelas vidas? Né? Como é que você descreve isso, assim? Não sou eu, é Cristo em mim, tá? É Ele na minha vida. Então o amor não é o amor que eu contei, né, das pessoas que eu vi Jesus curar no hospital, que não é você tem um dom de cura, não. Isso é muito pequeno. É um amor que você se coloca no lugar da pessoa como se você fosse a pessoa. Parece que você consegue entrar na dor. E aí, aquele momento, o Senhor não aguenta. E, de repente, Ele diz, você chegou num lugar e ela está curada. Então, é a mesma coisa ver, né? É como se o Senhor me leve a ver como está a alma. E aí, eu chego naquele lugar e aí o papai começa a agir. E aí a pessoa diz, ontem mesmo... a esposa do pastor Luciano levou a Sara. Nós estávamos num jejum, né? Mas 5 pessoas não divulgamos. Um descobriu, o outro, ficamos ali. E, de repente, a Sara chega com uma pessoa das Marias, que fez as Marias. Sim. E aí eu digo, papai, é muito forte assim, como Deus me levou à reclamação de um marido, né? Não aguento mais nada. E foi muito forte, porque... Era não, né? Olha, Era um diagnóstico, era algo tão... Eu vi que eu assustei a Sara, né? Eu assustei ela porque eu olhei ela e comecei, olhando até os meus olhos, eu peguei e dei uma surra. Seria assim, pá, mas não era eu. Eu sabia que não era eu. Ela encostou-se na cadeira. Eu disse, só tem uma coisa. Ou você se humilha, se abaixa e salva o teu casamento, ou a casa já caiu. Mas foi assim, de uma maneira... que ela me abraçou e disse, foi a última vez que eu, entende? Quer dizer, que eu insisto. O marido é um terapeuta e ela é uma advogada. Então, ele diz uma palavrinha como advogada, né? Ela pega aquela palavrinha, ela se torna... Tem o dom da choveu de pá. E aí ela... trabalha na defesa, na cabecinha, e deve chegar para ele, né? Eu disse, querida, ele como terapeuta, você não precisa abrir a boca. O teu sorriso, ele lê comportamento. Ele sabe que você está querendo morder, fazendo de conta que está tudo bem. A resposta está na cara, né? Eu disse, ele te responde. Mas eu não falei nada, mas não precisa falar. Se ele lê comportamento, ele vê que você está com raiva do filhinho pequeno dele. Ele vê tudo. E ele te responde o teu comportamento. Aí ela arrumou-se. Se você esqueceu que ele... estudou anos para isso, fez doutorado para isso. Então, ele responde o teu comportamento. É como se você tivesse
né? Nua diante dele. Então não adianta, você precisa entender que quando você chega perto, você tem que estar desarmada para salvar o teu casamento. Foi tão forte que não, eu entendo que não sou eu, né? A coisa foi tão cirúrgica que ela olhou dentro dos meus olhos e disse, eu entendi. Entende? E eu vou salvar o meu casamento. Eu quero o meu esposo. E você, em outras palavras, você vai me ver, a comunidade de fé que você vai, nós vencendo a partir de hoje. Amém. Entendeu? Mas foi assim que a menina, a esposa, a Sara olhou para mim e disse, eu não tinha mais palavras. Eu não sabia mais o que fazer. E eu lembrei que se o Luciano estava aqui, é porque você estava em casa, né? Você estava aqui com ele orando. E é para lá que eu vou levar ela, porque me esgotou. Ela veio de novo. E eu, né? Mas quantos pacientes lá aqui da clínica também atendendo? E percebo que chegou no limite, né? Porque eu sei o limite aqui dentro do meu consultório. E é claro, com o direcionamento de Deus, com a permissão dele e também do paciente, que o Senhor me encaminha só pacientes que eu posso falar do amor dele, que já vem de berço cristão, ou que se desviou, ou que alguma coisa aconteceu e que está afastado, e que me dá liberdade para falar sobre Deus. E aí, quando eu vejo que a gente chegou no limite, eu falo, olha, não é mais aqui agora. Aí Zena, tem um paciente novo aqui para você. Vai pra UTI, né? Tem vaga? Como é que tá indo? Tem vaga e caminha pra lá e a Zena trata todos com muito amor. Com Mas eu vejo, assim, desse exemplo que a Zena deu agora, né? A gente define na medicina a palavra empatia, né? Se colocar no lugar do paciente para entender o que ele tá passando. Sim. Tentar dar o melhor para ele, né? Para aquela situação. Aí vê a Zena, né? Parece que a Zena estava no lugar daquela mulher, olhando pro cara, vendo a resposta, o que ele ia falar. Não, foi exatamente. Então, assim, a Zena consegue se colocar no lugar da pessoa, né? Coisa forte. Mas eu vi a cena, ela, oi, mas assim, oi, né? Por dentro. E aí ele já responde, né? Gente, que veio buscar aconselhamento com a Zena, esperando passar a mão na cabeça, não espere. Eu mesma já levei. Mas aí foi muito, porque ela assustou-se e de repente ela foi, né? Mas a cirurgia dói, né? A cirurgia dói, a cicatriz dói, né? O procedimento cirúrgico, tirar uma hérnia da coluna ali, dói, né? Você vai tirar o osso, você vai te mexer na musculatura. O pós-operatório é dolorido, né? Não é... A paciente tinha uma dor gigante antes da hérnia, depois a dor vai melhorar, mas aquele processo, ela vai precisar passar por isso. E alguém tem que fazer, alguém precisa maltratar, né? Entre aspas, fazer sofrer para poder melhorar. Para poder curar. Mas não é um maltrato de, assim, fazer o mal. É para ajudar, mas, claro, vai ter dor, vai precisar do procedimento cirúrgico. E eu vejo isso, a Zena consegue fazer isso muito bem, né? Exatamente. A gente vê as pessoas... É Deus, porque vamos dizer, essa realidade que eu entendi dele. Estou entendendo a cada dia mais. Cada dia mais claro. E você deixa... Até chegar o dia perfeito. E, Zena, você deixa ser um bisturi na mão de Deus, né? Você deixa Deus te usar, assim, isso. Né? A gente vê que pessoas hoje não querem isso, né? Que, assim, eu quero fazer do meu jeito, eu quero que Deus use, mas conforme eu vou deixando. Tem tudo. Né? Na verdade, o ser humano diz, eu quero que ele mude, né? Então, quer mudar o outro. E eu disse para ela, você não vai mudar ele 1 milímetro. Não, você não muda, porque um ser humano não muda o outro. Você tem que ver aonde vocês estão batendo de frente e aonde você tem que mudar. E aí não é querer que ele mude. Então ela corre e agora, pastor, pega ele, né? Dá umas... Sim, diz que ele está... Eu disse, querida, não é isso. E você tem que... Mas foi muito...
E o mais lindo é quando você sabe que você chegou, que Deus te levou no lugar para a pessoa entender que não adianta orgulho, não adianta né, insistir que vai ser do meu jeito, porque não é do nosso jeito. É do jeito de Deus, né? Daí a pessoa chega nesse atendimento para entender algo que vai cair lá na primeira pergunta do Júlio, lá de como que a Zena faz para amar tanto Deus, para ter tanta essa intimidade com Deus, que vai vai ir lá para esse atendimento para entender que você está aqui tentando terceirizar, querendo que uma outra pessoa resolva aquilo que só quem vai resolver é você mesmo, no teu secreto, se humilhando, se colocando diante do Senhor e realmente sacrificando todo o teu eu. Não tem outra forma de a gente viver Deus e de ter essa intimidade com Ele sem sacrificar as nossas vontades, sem sacrificar o nosso querer, que quer o tempo todo satisfazer os nossos desejos e ter prazer momentâneo, né? No aqui e agora. Eu quero viver sempre tudo bem, a maior alegria, a melhor felicidade, maior felicidade e não entregar nada. Não, eu só quero ganhar, não quero entregar nada. Então eu quero ganhar o melhor relacionamento, eu quero ganhar o melhor casamento, mas eu tenho que entregar. Eu tenho que ser a melhor esposa. Eu tenho que ser a melhor esposa. Eu tenho que entregar o melhor de mim, tenho que ceder, eu tenho que amar antes de receber qualquer coisa. E a Zena entendeu isso há muito tempo. A gente, só quem observa e olha só, ela já entendeu tudo há muito tempo. A gente vê a dedicação, né? A vida de dedicação da Zena, né? E a Zena fala, né, que o jejum não é para você passar fome, é um período que você tem intimidade com para Deus, não, né? Eu digo que é um período para não se preocupar com comida. Não é uma penitência, né? Não, eu vou passar fome para saber que eu tô... E onde foi sério, Júlio, que eu nunca imaginei uma atitude do Zizi. Ele fez um caldo para o final do jejum que eu fiquei de cara. Sério? Comecei a sentir um cheiro, digo, mas quem é que está no fogão? Aí o João é metido a mexer em fogão e digo, João, vai lá ver. João voltou, disse, ele me tocou de lá. Ele que está fazendo. Gente, isso é milagre, hein? É coisa... bem especial. O suporte do Zizi para a Zena, né? A Zena, né? O Zizi fala que a Zena tava, enquanto a Zena pegava, né, para os jovens, no final do culto, o Zizi botava todo mundo no carro antigamente e levava para casa quando não tinha Omni, Uber, né? O tipo de serviço do Zizi sempre foi serviços manuais e de ação, mas não de ir para a cozinha para fazer uma coisa assim. Então foi bem específico, né? Específico. Ele fazia lá, quando nós, numa vigília, né? Ele sempre inventava um cachorro quente quando terminava. Na mente, eles estão com fome, eu vou inventar uma coisa, um café bom. Mas ontem eu fiquei de cara, entende? Que assim eu digo, meu Deus, ele, né? Depois os 2 derrames que o Júlio acompanhou ele, mas fez... lindo, sabe? Assim como eu vou fazer a minha parte. Para agradar o Senhor. A gente comenta, né, Fernanda, que a gente vê o exemplo de vocês como casal, como pessoas, né? E quando crescer eu quero ser assim, né? Eu quero ser um cuidado, né? Daí a Fernanda fala, mas às vezes ainda briga com o Zizi. Eu falei, mas briga com sabedoria, né? Consegue, mesmo nas brigas eu vejo vocês assim, se entendendo, se ajudando, brigando para que as coisas aconteçam. Às vezes eu tenho que cobrar assim, coisas como, né, remédio que se deixar por ele não toma, né? Sim. E aí tem que ser cobradinho. Mas é muito bom. Tem mais perguntas? Acho que afinal aí, como é que, né, a gente vê da Torá, a gente vê você falando dos judeus. A gente está vendo agora, né, o que os judeus passaram, né, nesse último ataque, né, o quanto o mundo cobra deles, né, se essa resposta foi certa, se não foi. Mas assim, eu vejo você falando assim, qual que dos judeus, mas qual que é o exemplo que você tem dos judeus assim para a gente hoje, assim, o que a gente pode aprender com os judeus, com o povo judeu, né, de dedicação, de
né? A gente vê eles prosperando financeiramente, mas não só isso, né? Educando as crianças, né? A Fernanda agora comprou um livro, né? Do ensino, como os judeus ensinam as crianças desde da importância de ser É específico para o ensino infantil, aquele é a ética dos pais, Uau. só que para crianças mesmo, para usar parábolas, como diz, né? O Senhor Jesus nos ensinou por meio das parábolas e eles têm um livro desse para ensinar as crianças. E daí eu peguei, dá pra gente começar de lá, né? Do leite e ir pra comida mais sólida ali também. e o respeito que eles têm pelo Rabi, né? Como pelos mestres que ensinaram, né? Então, Pelos sábios. e a Zena comenta isso. Então, Zena, o que você vê, assim, o exemplo dos judeus, né? Do povo judeu, né? E da dedicação deles pra gente, assim, o que você... Primeiro, eu sempre amei e não sabia por quê, né? Agora, há poucos anos, a minha tia, irmã mais nova da minha mãe, disse para mim, eu quero contar algo. Quando ela me viu eu indo a Israel, né? A primeira vez, a segunda, acho que em 2 anos eu fui, 2 anos em seguida. E aí ela disse, a tia quer te explicar algo. A mãe do meu pai, que seria a mãe do meu avô, ela era judia e sabia que era judia. E aí ela me mostrou, ela disse, o meu pai, pela perseguição, a maioria deles no mundo esconderam a identidade, até trocando o sobrenome, né? Mas ela era judia. Mas aí para mim foi muito forte, porque quando eu fui a primeira vez a Jerusalém, eu fui num lugar que você dá o nome, né? Que é a árvore genealógica. Nós fomos com o grupo todo, a gente foi à festa dos tabernáculos e a pastora Valnice nos levou nesse lugar. E aí pegou nosso nome, a gente nem sabia que ela tinha pego, né? Nome, documento, direitinho. E aí no documento dá nome do pai, aquela coisa toda. E daqui a pouco os nomes do grupo todo. Nós estávamos em 80 pessoas e saiu o meu nome no alto-falante. Eu levei um choque, né? Assim, saiu para todo mundo ouvir e palmas. Aí eu digo, uau, você pode procurar a sua nacionalidade, fazer seu documento, você é judia, porque é por parte da mãe, né? descendência. E aí eu chorei muito, eu digo, então é essa loucura, esse amor que eu tenho por eles, né? Porque eu tenho lá uma raizinha. Ficou por isso. São os anos, e aí a tia, você foi, o que você viu? Então a tia vai te contar que o vô, antes de sair da terra, sentou comigo e contou toda a história familiar. Que tanto de um lado como do outro tem a raiz judaica na vida. Então eu não sei se o meu amor por eles já é isso, né? Que já tem lá um fiozinho no negócio, mas é algo que eu sempre não me conformei com só o que eu aprendi dentro da comunidade religiosa que eu me criei. Né? Eu fui a fundo na palavra, eu sempre quis aprender, mas sempre fui a fundo, mas assim, sempre quis saber algo mais da fonte verdadeira. Eu tinha na minha mente, desde de jovem, que a fonte verdadeira vinha deles, né? De lá, eles que receberam a Torá da mão, Moisés recebeu da mão de Deus, né? E a fonte verdadeira é deles. E como ter acesso a essa fonte? E aí o papai começou a me dar livros, eu nunca comprei, mas eu levo um susto
quando eu olho quanto eu tenho, né? Hoje nós estamos 3 anos e meio estudando o livro de Provérbios. Esse vai ser o 4º ano. E nós não chegamos no final ainda, né? O Júlio hoje faz parte, a Fernanda. A gente estuda 2 versículos no máximo por quarta-feira. Esse ano vai ser quarta, a última quarta do mês agora. Começamos novamente. O máximo 2 versículos, né? Mas a gente corre a Bíblia toda. Um livro que a maioria das igrejas não valoriza. Exatamente. É um pós-doutorado isso ali, né? Não é nem uma faculdade, nem um mestrado, nem um doutorado. Vai além, assim, é um negócio... Vai além. É muito, assim, é muito conhecimento, é muito profundo, né? Muito profundo. Mas porque, assim, é por isso que eu tô, graças a Deus, que existem pessoas como a Zena, né? O Zizi, que, assim, se dedicam, né? Agora para poder passar isso pra gente, assim, para que a gente possa saber que tem coisa além, né? Do que tá... A Bíblia já é muito grande, assim, né? E, né, às vezes o ano inteiro para ler. Mas você pode passar muito mais tempo, né? Daí vai depender do quanto você quer buscar a palavra de Deus. Né? E o livro de Provérbios, o doutor Nivaldo trouxe numa viagem, achou importante, entrou numa livraria judaica em São Paulo, pegou um livro de Provérbios, leu numa semana, ele é uma Bíblia, assim. Ele leu aquele livro explicado numa semana e me disse, vem jantar aqui comigo, tenho um presente para te dar. Eu cheguei lá, ele pegou o livro e disse, já li, pega. Quando eu olhei e abri, eu digo, ele não leu, né? Ele é muito inteligente, ele passou o olhinho, com quem estuda, né? Pegou uma coisinha de nada. Eu digo, tu tá me dando de verdade, eu estou te dando. E aí eu comecei a pegar e comer e dizer para ele, como que você leu numa semana? Se eu não saí do capítulo 1º ainda. E eu aprendi isso. Ele, ai. Agora eu tenho que ir lá buscar um para mim. Aí ele viajou, trouxe. A Zena pega. E ele, meu... Aí ele me disse, vamos a Israel, né? Que aí foi a primeira vez que a gente foi, eu digo, vamos, como? Né? Ele disse, não, eu tenho muitas milhas e eu tenho que usar, eu tenho que fazer uma viagem, e dá para ver passagem para mim, para ti e para a Cris, vamos nós 3. E aí, pronto, eu consigo lugar... Né, com amigos que eu tenho lá, preço bom. E aí nós fomos. E aí eu disse para ele, lembra do livro que a gente está lendo? Isso há uns 4 anos atrás. E Provérbios. E eu vi um monte de judeus, né, com roupa de liderança saindo de um lugar. Eu disse, você vai entrar nessa sala ali. Você já tem cara de judeu. Você é um nordestino, mas dentro você deve ser um judeu que não se abriu ainda. Entra ali, põe um quipazinho na cabeça, falando inglês. Aí ele botou o quipá, ele tinha comprado, né? Eu digo, tampa essa careca, entra ali e pergunta o que eles têm de provérbios. Aí ele foi lá, ele deu 2 livros grandes assim, e aí daqui a pouco está o Nivaldo com uma caixa na mão, chorando. Eles me sentaram e nós fomos tomar eu e a Cris fomos comer alguma coisa do lado de fora, que eu vi que só tinha homem. Digo, não vai a gente entrar ali, né? Deixa a linguagem deles. E aí começou o estudo de provérbios. A gente vê, é o povo dedicado, né? Eles são dedicados em tudo que eles fazem, né? Eles tentam fazer o mais bem feito na parte militar, na parte de conhecimento, tecnologia, na parte de agricultura, né? A gente vê, assim, eu vejo, né, as reportagens que a gente vê do quanto eles se dedicam e tudo, eles, né, na própria questão financeira, né? A gente vê a maior loja dos Estados Unidos, né, para mim, de equipamento eletrônico, são judeus, né? Então, assim, o quanto a gente é bem atendido lá, o quanto eles sabem, eles têm conhecimento. Você pergunta sobre esse microfone, como é que funciona, ele te mostra o melhor, te mostra o que você precisa.
E assim, tudo faz a imperfeição, né? O Júlio chegou lá com um tablet para fazer a troca porque não tinha ligado e o Júlio queria tentar ligar na frente deles para eles verem que ele estava falando a verdade. E eles, não. Nós confiamos na tua palavra, não precisa, é só ir lá e trocar. Eles seguem a palavra, arrisca e eles sabem que ele tem incluído livros da lei. Que tudo que você fizer, faça como se fizesse para Deus. E é isso que eles fazem. Versículo por... Gente, tá muito bom o papo. Mas a pessoa... Que lindo! Você só fez uma pergunta, tem que fazer outra. Vamos ter que gravar mais. A Zena é uma caixa de conhecimento. É uma enciclopédia, né? Gente, se você quiser saber mais, vai lá, senta na mesa da Zena pra você ver se você não passa uma semana lá também, que nem o João, que nem eu, que foi passar um dia, passou um ano, foi o João tá morando lá também, basicamente, porque a gente não quer ir embora. A gente vai para lá para o sítio e não quer ir embora. E ele descobriu que dá para trabalhar de lá. Olha, e esse é o perigo. Esse é o perigo de ir a primeira vez na casa da Zena. Gente, foi muito bom estar com vocês aqui. Zena, muito obrigada. Júlio, que bom que você... Obrigado pelo exemplo que vocês são pra gente. Assim. Gente, tudo isso aqui é o Júlio que nos proporciona. Exatamente, nosso patrocinador. Por conta de Deus, né? Gente, muito obrigada e até a próxima. Um beijão pra vocês. Valeu, gente.